E nós vamos falar agora sobre a reforma administrativa, que parece que vai ser retomada pelo governo Lula. Ótimo, pelo menos alguma coisa eles estão fazendo certo. Aparentemente é praticamente a mesma ideia do Bolsonaro, eles vão dar uma repaginada para não dizer que é a reforma administrativa do Bolsonaro, vão mudar alguma coisa. Eu espero que no final das contas passe a maior parte das coisas, porque era uma boa reforma administrativa aquela do Bolsonaro, né? Vamos entender o que é essa reforma administrativa e como é que já começaram a ver as reações a isso, né? Já está o pessoal falando aqui, não, por um Estado mais eficiente, não necessariamente menor, coisa e tal. Essa ilusão de Estado, não existe Estado eficiente, pelo motivo simples que o interesse do Estado é sempre interno, é sempre melhorar, aumentar o tamanho do Estado, é sempre agradar quem está dentro do Estado, nunca quem está fora. É impossível Estado eficiente, não existe isso. Por isso que a gente quer Estado mínimo. Porque mínimo ele vai ser ineficiente, mas pelo menos é pequenininho, né? Mas vamos entender esse assunto. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa, o Ministério da Gestão e Inovação está propondo um enxugamento na quantidade de carreiras do Serviço Público Federal. Então, a reforma administrativa diminuiria as carreiras e transformaria várias delas em CLT. É a mesma reforma do Bolsonaro, na verdade. Todas aquelas carreiras que não são consideradas carreiras de Estado, né? O que são carreiras de Estado? Aquela que na cabeça dos burocratas só podem ser feitas pelo Estado. Isso é errado, não tem nada que só possa ser feito pelo Estado, né? Mas eles entendem que coisas como diplomacia e justiça e polícia e não sei o que lá só podem ser feitas pelo Estado. Então essas são carreiras de Estado, essas continuariam mais ou menos como são hoje, mas as outras carreiras, por exemplo, médico contratado do SUS, não é carreira de Estado, então ele pode ser CLT. Professor que dá aula em escolas, né, também não precisa ser funcionário público, pode ser CLT, né? E de novo, também lembra, essas reformas administrativas, elas nunca podem valer para os funcionários atuais, porque já tem decisão do STF dizendo que é direito adquirido, né? Ou seja, na verdade, o fato de ser direito adquirido, você ter um emprego, significa que esse emprego é um privilégio, né? É a descrição da coisa, é um absurdo isso, não deveria ser. O emprego é uma troca voluntária entre você e o empregador, não é um privilégio que você tem. O fato do STF tratar o emprego público como um direito adquirido mostra o absurdo que é o serviço público brasileiro. O funcionalismo público é, de fato, uma casta no Brasil, né? É uma camada da população que tem direitos que o resto não tem, tem privilégios que o resto não tem, como, por exemplo, o fato de não poder ser demitido. No momento que você tiver o pessoal empregado CLT, pelo menos aquelas carreiras que não são carreiras de Estado, em tese o governo pode contratar e demitir a hora que quiser, desde que respeite as regras da CLT. Já é um avanço em relação ao que tem hoje, né? Enfim, essa proposta aqui é basicamente a mesma que foi apresentada pelo Bolsonaro, mas é lógico que o Lula não ia trabalhar para uma proposta do Bolsonaro, então ele está fazendo uma reformulação, deve mudar alguma coisa e botar isso daí, né? A do Bolsonaro tinha também parte de estágio, de você poder fazer estágio temporário, contratações temporárias para o serviço público, e aí estão prometendo o impossível, que uma das principais possibilidades é criar regras de transição dependendo do período que o servidor ingressou no serviço público. Já falei isso, não tem chance. O cara que já entrou no serviço público, ele tem o que o STF garantiu, que é direito adquirido. Não pode mudar o serviço dele, não existe isso, né? Agora, as normas devem afetar principalmente aqueles que ingressarem a partir de concursos autorizados em 2023, ou seja, os concursos que forem autorizados agora, que forem feitos ano que vem, aí sim essas pessoas que entrarem é que vão poder, vão estar abrangidas pela nova regra, né? Isso é uma coisa ruim, é lógico, o ideal seria que a gente já demitisse 90% dos funcionários públicos nesse instante, 90% são totalmente irrelevantes. Veja, do ponto de vista ANCAP, do ponto de vista libertário, teria que demitir 100%. Nenhum tem nada que preste. Não existe nada que o Estado faça que não possa ser feito pela iniciativa privada, né? Mas, ok, vamos entender como minarquista, como estatista, ainda é necessário o Estado, tem que ter um período de transição. 90% está razoável, é um número razoável para ser demitido de funcionário público. Principalmente da justiça, tá? Justiça, caramba, é um absurdo aquilo ali. Enfim, então o que ele diz aqui é que haveria a possibilidade de contratação de CLT para órgãos que não são
que não são função pública de Estado, né? Ou seja, todas as profissões que não são função pública de Estado poderiam contratar CLT, e isso inclui empresas como empresas de pesquisa energética, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, IBGE e mais uma série de outras coisas aqui. Resumindo, acho excelente, acho que é isso daí mesmo. Tem que ter, flexibilizar essas regras, acabar com esse negócio de serviço público como impossibilidade de ser demitido e coisa e tal. Veja, a cultura disso é tão forte que eu acho que mesmo com essas regras aqui, vai continuar servidor público não sendo demitido. Por quê? Porque o que vai acontecer? O servidor público vai ser contratado CLT. Em determinado momento, a prefeitura, ou o Estado, ou o governo federal vai chegar à conclusão de que não precisa mais dele, vai demitir ele. O que esse cara vai fazer? Ele vai entrar na justiça alegando que ele é funcionário público e tem estabilidade. Mesmo não tendo nada disso na lei, mas ele vai entrar na justiça sim. Aí o juiz vai olhar para isso e vai falar, olha só, eu sou funcionário público também, eu não quero ser demitido não, então eu vou dar o ganho de causa para esse cara, porque isso me facilita, isso me ajuda. Eu tenho menos chance de ser demitido se eu disser que não pode demitir nem os caras CLT que foram contratados. É o que eu falo para vocês. No final das contas, o interesse do governo é sempre pelo governo. Esquece esse papo de democracia, de votar, de ir lá na urna, apertar númerozinho. O interesse do governo é sempre ajudar o governo. Então, eles vão dar um jeito de fazer isso. Ainda assim, é um caminho, uma coisa na direção certa. Já mostra um desembaraço disso daí e pode resultar em alguma melhoria no longo prazo, no muito longo prazo, pode resultar em alguma melhoria, né? Mas é lógico, já começou o pessoal ao contrário, porque não pode, né? É o que eu falo para vocês. Pô, como é que tem gente contrária se para os funcionários atuais não vai mudar nada? Não, é o que eu digo para vocês. O funcionalismo público brasileiro é uma casta. Hoje, os pais funcionários públicos fazem de tudo para colocar os filhos como funcionários públicos também. Olha, você acha que não tem essas pechadas lá? É lógico que tem. Tem um monte de órgão. A UFRJ, onde eu estudei aqui no Rio, cara, tem famílias inteiras. Pai, mãe, tio, neto, filho, sobrinho, primo. Adivinha como é que entrou essa turma toda lá? Quem tá lá dentro tem pechado. O Estado sempre age para melhorar o Estado, então vai o pessoal todo lá. Então, qual que é o problema hoje? Não é que a pessoa que tem o serviço público hoje não vai ser afetada. Ela já é funcionário público. Mas ela fica pensando assim, não, mas o meu filho, eu quero que ele seja funcionário público também, eu tenho que estar na minha casta de sangue azul de funcionário público, indemissível e não sei o que lá, né? Receptora líquida de impostos, né? Porque o funcionário público paga imposto, mas como tudo que ele recebe é imposto, então no final das contas ele liquidamente ele ganha imposto, né? Enfim, no final das contas tem isso, tem essa pressão contra isso daí. E aí você vê essas opções aqui, essas coisas idiotas aqui, por um Estado eficiente, né? E aí o cara fala aqui, porque existe gente que quer o Estado mínimo das teses liberais, ou o Estado máximo das teses socialistas, e não sei o que lá, mas o importante é ver a eficiência do Estado. Eu acho lindo esse pessoal falando em eficiência do Estado, como se fosse uma coisa factível de se fazer. Não, não é. Mesmo empresas particulares, com a possibilidade de demitir funcionário que não obedece às ordens, é difícil você ter algum grau de eficiência quando as empresas estão muito grandes. No caso do emprego público, que você não tem a possibilidade de demissão, é impossível, não tem jeito, todo mundo trabalha para si mesmo dentro do serviço público. Ninguém está se preocupado realmente em atender alguma coisa fora disso, né? E não é culpa das pessoas, não. A maior parte dos funcionários públicos é o que eu faço quando chega lá, o cara chega todo empolgado, querendo ajudar o país. Não, vamos fazer o país crescer, vamos atender bem as pessoas, eu não sei o que lá. Mas rapidamente o funcionário público percebe que a regra é outra. A regra é não faça nada. Por quê? Porque você não é premiado pelo que você faz, mas você é punido por qualquer erro que você cometa. Então, no final das contas, a regra é ficar quietinho. Quanto menos você fizer no serviço público, maior a sua chance de promoção. Se você começa a fazer coisa, quem faz erra. Uma hora você vai fazer alguma coisa errada. Se você corre atrás de atender o público, de resolver os problemas, de melhorar as coisas, uma hora tu vai fazer um negócio errado. E aí, no que você fizer um negócio errado, tu vira, né, para-raio. Vão demitir você, vão atrapalhar você, vão criar problema para você. A melhor estratégia para qualquer funcionário público, meu amigo, é entrar lá quietinho. O que passou uma tarefa, leva anos para cumprir a tarefa. Fica enrolando, não faz nada. É essa a situação. Não é culpa das pessoas, é culpa do sistema. O sistema está errado. O problema é justamente o incentivo. O incentivo é esse.
Quem começa a querer fazer as coisas e coisa e tal, agitar, a correr, meu amigo, não pode, isso aqui é empresa pública, cara. Quanto menos a gente fizer, melhor, vamos ficar quietinho aí. E ainda tem, isso tem mesmo, né, a pressão do pessoal dos pares, que o cara fala, não, se você trabalhar muito, o pessoal vai querer que a gente trabalhe muito também, eu não quero trabalhar muito. Aí o que tem de gente puxando tapete de quem trabalha no serviço público não tá no gibi, meu amigo. Então é isso, não tem jeito, né? A questão toda que os socialistas em geral não entendem é isso. O ponto central da economia é o incentivo, é a ação humana. Todos nós, como seres humanos, buscamos melhorar a nossa própria situação. Então, quando você tem uma empresa, quando você tem uma organização, você tem que dar um jeito de alinhar isso com o interesse da organização. E o Estado faz isso. O problema é que o interesse do Estado é ele crescer. Então, todas as pessoas dentro do Estado acabam se comportando de forma a melhorar o próprio Estado. Atender o público externo é detalhe do detalhe do detalhe. Ninguém está nem aí para isso, no final das contas, né? Na iniciativa privada, isso acontece também. Você tem muitas pessoas na iniciativa privada que também estão preocupadas com elas mesmas, que não querem fazer muito, porque se fizer muito pode errar, e pode dar ruim, e coisa e tal. Tem um monte de mecanismos perversos na iniciativa privada também. Só que na iniciativa privada você tem a punição. Se o cara não performar adequadamente, ele é demitido. Então, isso não existe no serviço público. Então, esquece, não existe possibilidade de eficiência no emprego público brasileiro. A única alternativa que a gente tem é diminuir ao máximo o tamanho do Estado, até zero, em algum momento vai chegar a isso, mas diminuir ao máximo o Estado brasileiro para botar as iniciativas todas na iniciativa privada, porque ali funciona, ali você tem as pessoas interessadas em atender o público, em fornecer uma boa educação, fornecer uma boa saúde. Por quê? Porque são boazinhas? Não, porque se elas não oferecerem uma boa educação e uma boa saúde, o cliente não compra mais delas, e aí elas vão à falência. Então elas têm que fornecer um produto de qualidade para o cliente, né? Então isso daí, tomara que passe esse negócio, porque falando em um Estado ajuda a si próprio, olha só o que o STF fez. O STF, meu amigo, é uma maravilha, olha só. O Brasil tinha 5.568 municípios, agora tem 69 municípios, foi criado mais um. Que tristeza isso, cara, realmente um absurdo. Imagina, aqui no interior do Mato Grosso, o Boa Esperança do Norte. Imagina, mais uma prefeitura, mais uma Câmara Municipal, mais vereador. Olha o custo disso tudo. Você acha que vai melhorar a vida do pessoal que tá lá? Mas nem fudendo, vai melhorar a vida dos políticos, porque eles vão ter mais cargo lá pra botar gente e coisa e tal. A população não faz diferença nenhuma. Que diferença faz uma prefeitura numa cidade? Não ajuda nada, ninguém a nada, só cria caso com os empresários, só tenta roubar imposto das pessoas e no final das contas não entrega porcaria nenhuma, né? Enfim, triste isso. É o que eu falo, o Estado tende a crescer. Por isso Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil, porque foi o único que conseguiu diminuir o tamanho do Estado. Isso é dificílimo, isso é das coisas mais difíceis de se fazer com o Estado, principalmente aqui na América Latina. Enfim, quem sabe Bolsonaro volta mais adiante, seria muito bom para o Brasil.